campeão está chegando, o primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes. Um abraço, boa tarde, Álvaro. Boa tarde, um abraço para você, Cirilo. 12:07. Jogadores do Atlético continuam de folga. A reapresentação está marcada para quinta-feira, depois de amanhã. E aí o Atlético começa os trabalhos visando o jogo contra o Grêmio. O Atlético só volta a jogar agora no dia 26 de novembro, num domingo, às 4 da tarde, contra o Grêmio na Arena MRV. A expectativa da diretoria atleticana é que todos os ingressos sejam vendidos para Atlético e Grêmio, até pela posição dos dois clubes. O Atlético vencendo o Grêmio, ele dá um passo definitivo rumo ao G4, rumo à Copa Libertadores, a parte de grupos da Libertadores. Para isso precisa vencer o Grêmio. E para vencer o Grêmio, o Atlético conta com apoio maciço da sua torcida. Nós acreditamos que todos os ingressos sejam vendidos antecipadamente para Atlético e Grêmio, domingo da outra semana, dia 26, na Arena MRV, Simões. Não, Damião, eu quero falar só uma coisa, porque você já deve ter feito alguns jogos entre Atlético e Grêmio lá em Porto Alegre, ou aqui no Mineirão. O Edu trabalhou, o Cirilo, com certeza. Gente, não precisa de divisão quilométrica entre torcida, não. É verdade. Tá? Porque eles ficam juntos antes do jogo. Não, porque tem jogo, né, que o espaço de divisão de torcida às vezes é maior do que um setor do estádio, né? Então esse Atlético e Grêmio, que é um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro... Que vai ter torcida do Grêmio, diferente com certeza. Claro, até porque a colônia gaúcha em Belo Horizonte é muito grande. Mas que a torcida do Atlético vai empolgada e com razão... Não, o jogo do Mineirão é todo mundo junto na Rua do Peixe ali, ó, andando exatamente. junto. Então, não... E lá em Porto Alegre também o Álvaro já fez vários jogos lá, sabe disso. Então, gente, não precisa... Deveria ser a regra, né? Que o Atlético vá à reunião da federação e mostre isso e fale, gente, não precisa de divisão quilométrica entre torcida, não, porque eles não brigam entre eles, muito pelo contrário, eles ficam junto antes do jogo e depois do jogo. Eu não sei se é aquela divisão que tem na Arena MRV, que é uma divisão fixa, se ela já fica ali, né? Ah, não, a divisão sim, mas tem aquele tapume que tem que pegar 500 lugares de um lado, 500 do outro. Não precisa disso, não precisa disso. E a torcida do Grêmio não vai ocupar todo aquele espaço ali, Simões, destinado à torcida visitante. Não acreditamos nisso. Então, vê se aquele módulo ali pode ser arredado um pouco mais para dar mais espaço para a torcida atleticana e menos espaço para a torcida do Grêmio, que vai vir em bom número, com certeza. Mas não vai ocupar todo aquele espaço que fica ali do lado esquerdo das cabines de rádio. A expectativa, e eu acredito que seja essa mesmo, não só da diretoria, dos jogadores, a comissão técnica, os jogadores já estão falando sobre o assunto, pedindo ao torcedor para apoiar, para confiar e para acreditar no objetivo. E qual que é o objetivo? O objetivo é ficar entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda tem chance de ser campeão. Tá, tem chance de ser campeão. Mas para isso tem que vencer o Grêmio. Então ele tem que vencer o Grêmio, ele tem que vencer os jogos dele, ele tem que se garantir entre os 4 primeiros. Se beliscar o título, aí seria bom demais, aí o atleticano agradece. Mas o objetivo é ficar entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Não acredito que não vá vender todos os ingressos para essa partida não, viu, Cirilo? Que tudo que colocar para vender lá vai vender. Vale lembrar que nesse meio tempo aí, o Atlético vai enfrentar, evidentemente, a equipe do Grêmio na sequência da rodada. O Atlético não é uma das equipes que tem jogo a cumprir no campeonato, né? Não é uma equipe que está com asterisco aí na classificação. Há outros jogos importantes que podem dizer daqui a pouco uma situação diferente do campeonato, né? Antes do Atlético enfrentar a equipe do Grêmio, por exemplo, tem um Fortaleza e Botafogo, tem um Flamengo e Bragantino. Temos duelos importantes que podem mexer um pouquinho também nessa luta pelas primeiras posições da tabela. Esse Atlético e Grêmio pode ser um duelo que chega com o Botafogo derrotado pro Fortaleza, com o Flamengo e Bragantino empatando os jogos, dando ao Atlético condição de se posicionar mais firmemente no G4 e, por que não, pensar em título depois, já que na mesma rodada, por exemplo, e eu disse aqui ontem que o Fortaleza ia ser o fiel da balança do campeonato, tem um Fortaleza e Palmeiras. Então a gente pode estar falando na próxima rodada, no dia de Atlético e Grêmio, de um Galo se aproximando definitivamente da primeira posição. Então é jogo que vale muito, Edu Panzi. E esse jogo a menos de Flamengo e Bragantino é justamente Flamengo e Bragantino. Exatamente. É um confronto direto. E eu acho que pro Atlético melhor... Rio ou em Bragança esse jogo, hein? Rio de Janeiro. Rio. E um crime, né? O adiamento desse jogo foi um crime, né? De todos, não tinha necessidade, né? De todos, né? Não, mas o Fortaleza teve jogo adiado porque foi a final da Sul-Americana. O Fluminense pela Libertadores. O Fluminense que foi a final da Copa Libertadores. Flamengo e Bragantino não tinha nenhuma. O Cruzeiro e Vasco eles adiaram porque falaram que o Cruzeiro ia jogar acho que 3 partidas seguidas fora de casa e isso provoca desequilíbrio técnico. O Flamengo e Bragantino adiaram simplesmente porque o Maracanã estava cedido à Conmebol
E aí o Flamengo falou que só jogava no Maracanã e adiaram o jogo. Quando o Fluminense não tem o Maracanã, joga em Volta Redonda. O próprio Flamengo vai para Brasília. Se o Flamengo ir para Brasília. Se o Flamengo fosse... O Botafogo jogou em São Januário. Se o Flamengo fosse a final da Copa Libertadores, ele jogaria em outro lugar. O clássico Cruzeiro e Atlético foi em Uberlândia, Isso, porque o Mineirão tinha show. Eu não tinha estádio. Sabe? Então, esse confronto Flamengo e Bragantino, eu acho que um empate seria o melhor resultado, né? Quando tem um confronto Até direto. porque o Galo, depois do Grêmio, joga o Flamengo. Com o Flamengo. Lá no Maracanã. E pode, esses dois times empatando e perdendo na rodada seguinte, o Atlético pode ultrapassar também, só vencendo o Grêmio. E posso te dizer uma coisa? E aí é um ponto positivo pro Atlético, tá? Desses times todos do G6, e eu acho que o G6 já está encaminhado. Tá bem, né? 6 pontos do Flamengo pro Atlético do Paraná e o jogo a menos dele do Bragantino, né? Eu acho que já está encaminhado, tá? Desses times todos aqui, fisicamente, e nessa reta final vai ser uma maratona de quarta domingo, né? Que são 4 rodadas. Eu vejo o Galo fisicamente como o time mais inteiro. Porque o Galo tem jogadores que, do ponto de vista físico, eles desequilibram. O Arana desequilibra, o Zaratio desequilibra, o Igor Gomes desequilibra, o Hulk... Não, o que o Hulk fez domingo é coisa de super-herói. Ele não jogou... O que o Hulk correu domingo, o que ele marcou, o que ele criou, é algo de excepcional, sendo que o ataque do Atlético era só ele, né? Eu acho que cada um tem o seu ponto positivo. Tecnicamente o Flamengo, o Palmeiras, Bragantino sem pressão. A força de chegada. Palmeiras mentalmente, com a continuidade de trabalho do Abel. O Grêmio... O Botafogo destruído mentalmente. O Grêmio, o ataque funcionando muito bem. Mas, Edu, você e o Álvaro estavam na Arena MRV domingo. O jogo do estádio é totalmente diferente do jogo da TV. O que o time do Atlético correu domingo contra o Goiás para segurar a vitória é algo muito tempo com a menos, né? É algo de excepcional. É muito difícil, numa reta final de temporada. E a entrega é muito grande. Até uma meio pra frente correu muito. Sim, Deixa eu dar só uma observação sobre essa situação do Atlético Paranaense, Um detalhe, Cirilo, é que até por isso, pela essa correria, por essa entrega do Atlético para poder conseguir aquele resultado, o técnico Luiz Felipe Scolari prorrogou o descanso dos jogadores até quinta-feira. Espaço grande entre os jogos, né? Importante informação sobre a situação do Atlético Paranaense no comparativo com o Atlético e Flamengo, a gente bota a diferença de 6 pontos, né? Só que o Furacão tem 3 vitórias a menos, né? Com 4 rodadas para jogar. Então, é uma diferença de 3 jogos com 4 rodadas a jogar. Então, eu acho que o G6 vai ser desenhadinho esse aí mesmo, viu, Álvaro? E os adversários do Atlético Paranaense, o Cuiabá, o último, já tá livre. Os Santos, talvez, na penúltima rodada também já esteja. Mas os 2 seguintes, Vasco e Cruzeiro, desesperados. Total. Pode estar valendo muita coisa ainda. Não vai ser vida fácil. Com certeza. Prossiga, Álvaro. Tem lateral direito renovando com o Atlético, mas antes de falar desse lateral direito que está renovando com o Galo, deixa eu dar um recado para você aqui, ó. Quando você escolhe uma bateria qualquer, a qualquer hora ela escolhe te deixar na mão, tá? Mas como saber qual é a melhor bateria? É fácil. Escolha a marca mais escolhida pelas montadoras, a que dura até 3 vezes mais. Escolha Eliar. Você encontra as baterias Eliar nas lojas da Betim Baterias, loja do meu amigo Pepe. Alô, Pepe! Um abraço pro Pepe. A Betim Baterias fica na Avenida das Américas, 385, no bairro Filadélfia, em Betim. Lá o atendimento é 24 horas e o telefone é o 99799-0201. Baterias Eliar, a bateria que não te deixa na mão. O Saravia, contrato renovado com o Atlético, a expectativa é que ele renovasse esse contrato. Lateral direito Renzo Saravia, novo vínculo, vai até dezembro de 2025. Outro que pode ter o contrato renovado a qualquer momento é o zagueiro Bruno Fux. O Atlético tem interesse na renovação e tem interesse na renovação também do Mariano. O Atlético já está trabalhando a renovação do Fux e do Mariano. O Saravia já renovou o contrato.